Eu me lembro, há aproximadamente 8 a 9 anos atrás, eu morava no Rio, já recém-casado, acho que 1 ano de casado, e uma tarde, de sábado, eu estava vendo Discovery Channel, e então anunciou um documentário sobre o espaço, né? E eu gostava de assistir esse tipo de documentário. Então, o documentário foi falando sobre coisas interessantes como a força da gravidade e assim sucessivamente, né? As estrelas, tamanho das estrelas, os buracos negros. Até que em um momento, o documentário mostrou uma imagem do telescópio Hubble, a pronúncia tá boa, né? E ele tirou a foto de uma parte do universo. Essa era a ideia. Era um quadrado, não é? Do universo profundo. Então eles trabalharam essa imagem em 3D e mostraram como uma espécie de zoom saindo do planeta Terra e mostrando os outros planetas, né? As estrelas conhecidas. Porque eu não sei se você sabe, a gente vive numa galáxia chamada Via Láctea, né? E a Via Láctea é como uma espiral, com vários braços. A Terra ela está posicionada na pontinha de um dos braços da galáxia. E então, o vídeo começava com os planetas conhecidos, né, na pontinha onde a gente está, e à medida em que ia aumentando o tamanho dos planetas, né, e estrelas absurdamente gigantescas, ele ia afastando, mostrava então a galáxia, mostrava então as galáxias até chegar em uma profundidade do universo, que foi ali que eu caí sentado para trás, porque eu nunca tinha parado para pensar na imensidão que é isso. Os meus problemas ficaram bem pequenos, confesso a vocês. O meu bairro, então, nem se fala, e a Terra, nessa altura do campeonato, ela era como uma ameba, invisível a olho nu. Foi mais ou menos nessa época em que eu comecei a pensar em Deus, eu diria, de maneira mais intensa. Por que eu estou falando isso para vocês? Isso vai ter tudo a ver com o texto que a gente vai ler, mas eu tenho um livro do Stephen Hawking, não sei quem já leu o Stephen Hawking, que é um astrofísico, morreu esse ano, e ele foi um homem, apesar do seu ceticismo, um homem genial, a mente do nosso século, não é? Mais festejada, não é? Depois de Einstein. Stephen Hawking, ele, apesar de ter tido uma doença degenerativa, ele não movia nada do seu corpo a não ser os olhos, ele continuou trabalhando exaustivamente em projetos que colaboraram em muito para a ciência que nós conhecemos. Escreveu inúmeros livros. Mas um dos livros em que Stephen Hawking escreveu, que é O Universo em uma Casca de Nós, o nome do livro. E ele vai fazer uma citação muito interessante de Shakespeare, que é um trecho de Shakespeare em que Hamlet, o príncipe Hamlet, né, ele tomado pelos problemas da Dinamarca, vai dizer o seguinte texto: eu poderia viver recluso em uma casca de nós, mas isso não me impediria de ser rei do universo infinito. Então, Stephen Hawking, ele se apodera daquela frase no seu livro para dizer que ele poderia viver em uma casca de nós, porque ele não movia nada nos seus olhos. Mas isso não era impedimento para ele conhecer o espaço infinito. É sobre esse tipo de limitação versus infinitude que eu gostaria de convidar você a ler comigo o texto de Paulo em Efésios capítulo 3, que diz assim: por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida a vosso favor, e como por revelação me foi manifestado
o mistério conforme vos escrevi acima em poucas palavras. De forma que, quando ledes, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isso é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi concedida, conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedido a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança, pela fé que nele temos. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações, por causa das minhas tribulações por vossa causa. Elas são a vossa glória. Amém? Isso que acontece no capítulo 3, segundo os estudiosos, é chamado de digressão. Paulo começa no capítulo 1, que nós já estudamos, e o capítulo 2, em uma exaustiva exposição teológica do seu conhecimento do ministério que ele chama a ser o ministério aos gentios, dado por Deus a ele. Paulo vai falar de como a igreja foi eleita, escolhida por Deus, santificada, tudo aquilo que nós vimos, e que, segundo o propósito de Deus, se assentaria nas regiões celestiais com Cristo. Paulo vai elaborar todo esse trabalho teológico para mostrar que a igreja de fato era algo especial. Ele vai dizer que Deus constituiu Jesus como cabeça e a igreja seu corpo e colocou tudo debaixo dos seus pés. E nesse momento do capítulo 3, Paulo parece que faz um resumo do que ele já disse. Por isso, digressão. É como se ele parasse e, de repente, fizesse uma espécie de retrospectiva daquilo que ele já havia falado até aqui. Muitos vão entrar numa discussão se, de fato, essa porção do capítulo 3 é mesmo de Paulo. Porque alguns vão dizer que não há sentido em Paulo voltar e contar tudo de novo, e falar tudo de novo. Vou fazer um resumo, já que a sua carta, o seu conteúdo não terminou ainda. Mas é fato que nós chegamos à conclusão, e quando digo nós, não eu, não nós que estamos aqui, mas a igreja chegou à conclusão que o que Paulo está falando é algo muito maior do que apenas uma digressão, apenas um resumo do que havia dito. Porque ele está preso, e ele quer lembrar aos Efésios dessa situação. Paulo está preso, é de lá que ele escreve essa carta à igreja. Paulo havia sido perseguido inúmeras vezes, e na maioria das vezes, na verdade, judeus chamados de judaizantes, aqueles que eram contrários à mensagem que Paulo pregava. Por quê? Porque Paulo estava pregando justamente o conteúdo da sua carta, de que tanto judeus quanto gentios haviam sido escolhidos por Deus para serem o seu povo. Alguns judeus radicais, que eram judeus cristãos, não é? Porque a gente normalmente estuda que os judeus que perseguiam Paulo eram judeus ortodoxos radicais. Pior que não. A perseguição que Paulo sofria era por judeus que já haviam sido evangelizados, já haviam aceitado que Jesus era o Messias, mas não admitiam a inclusão dos gentios sem circuncisão, sem guarda do sábado, sem toda a guarda cerimonial e se tratando das leis do Antigo Testamento, das leis mosaicas. O grande problema de Paulo eram os judeus cristãos, e a esses é que ele, por muitas vezes, teve que combater. Então Paulo está lembrando aos Efésios que ele está preso sim, ele havia sido preso. E provavelmente essa prisão vai ser a prisão que antecede a sua morte. E para que não houvesse nenhum tipo de problema junto à sua teologia, já que poderia se pensar,
se a igreja é mesmo tudo isso, se Deus escolheu o seu povo e nós fazemos parte dele, se esse é o mistério que Deus revelou a Paulo, que é justamente o evangelho sendo pregado a todas as nações, não só aos judeus, e se ele é aquele que ficou na responsabilidade da parte de Deus, o dispenseiro, o mordomo, o administrador desse mistério, por que ele está preso? Seria um questionamento. Nós somos tudo isso. Deus tem esse poder de fazer da gente tudo isso que você está falando, mas não tem o poder de te tirar dessa prisão? Seria um questionamento que provavelmente deve ter sido feito. E aí Paulo vai dizer que o motivo da minha prisão é vocês. Ele vai dizer no versículo 1. Ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo, não de Roma, apesar de estar em uma prisão romana. Eu sou prisioneiro de Cristo por amor a vós. Versículo 2 ele vai dizer, se é que sabeis da dispensação, e a dispensação aqui, a palavra, no grego tem a ver com administração. A dispensação é o fato de Deus ter colocado sobre o apóstolo a administração desse evangelho da graça. Ele vai dizer, se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que a mim foi concedida a vosso favor, e esse se é que sabeis não necessariamente suscita uma dúvida se eles sabem ou não, porque Paulo ficou por 2 anos ensinando em Éfeso, e provavelmente essa igreja havia crescido, e haviam pessoas lá que não conheciam ao apóstolo pessoalmente, por isso ele vai fazer esse tipo de colocação, se é que sabeis da graça que foi concedida, sob minha responsabilidade a vosso favor. Ele vai dizer no 13, como por revelação me foi manifestado, porque esse entendimento do evangelho a todos os povos que Paulo tinha, ele vai dizer que não foi algo dado por homens, mas algo revelado por Deus a ele. Por isso que ele vai dizer, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras, conforme ele já havia escrito até aqui, toda a compreensão de Paulo do mistério que foi revelado por Deus a ele. De forma que, ele vai dizer, quando vocês lerem o que eu escrevi até então, vocês vão perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Como se Paulo agora estivesse fazendo aqui o seu resumo e fala para eles, eu estou preso, isso é fato, mas eu estou preso por causa de vocês. Eu estou preso por causa da pregação que a mim foi, na verdade, colocado sobre responsabilidade. Eu estou preso por causa da minha compreensão que foi dada por Deus do que é o Evangelho, do que é o ministério de Cristo, do que é a graça. Eu estou preso porque eu fui justamente resistente àqueles que queriam impedir essa pregação, que eram os judeus. Eu estou preso porque eu não me calei diante daquilo que Deus havia me mostrado. Eu estou preso porque eu insisti, eu continuei fazendo aquilo que a mim fora dado enquanto responsabilidade, o reino de Deus. Não sei se vocês estão chegando ou acompanhando o raciocínio. Paulo está dizendo que a ele foi entregue um ministério, que era justamente isso que Deus revelou a ele, não homens, mas algo dado por Deus, e ele não se calou, e ele não, em momento nenhum, ele voltou, não é? Ele insistiu, ele continuou, e por isso a sua prisão. Tanto que no final dessa digressão, ele vai dizer, portanto, não desanimeis por causa das minhas provações, porque ela para vocês é glória. Então, é mais ou menos como se Paulo dissesse, eu estou preso, mas isso em um momento nenhum diminui a mensagem que eu tenho dado a vocês. Porque se eu estou preso por causa da mensagem, é porque ela tem valor. Se eu estou preso por causa dessa mensagem, é porque ela incomoda. Se eu estou preso por causa dessa mensagem, é porque ela é relevante, porque se não fosse eu não estaria. Você pensa, se Paulo não tivesse falado, insistido nesse evangelho aos gentios, nesse evangelho a todo aquele que não é judeu, o que teria acontecido com ele? Nada. Ele não estaria preso. Se ele tivesse deixado isso para lá, se ele tivesse voltado atrás, se ele tivesse ignorado a mensagem dada por Deus a ele não estaria preso. Mas por que ele está preso? Porque ele era um incômodo para as forças que eram contrárias à pregação desse evangelho de salvação. Viu? Como as coisas incomodam às vezes. E eu acho que a mensagem de Paulo à igreja é justamente algo
que tenta empurrar a igreja para frente e não fazer com que ela se entristecesse por causa das privações ou por causa das provações do apóstolo. A mensagem dele era no sentido de colocar uma força motriz para quando eles olhassem para Paulo preso, eles entendessem que a prisão dele era por uma causa nobre, que a prisão dele era por algo que tinha valor, que a prisão dele era por algo extremamente precioso, por isso ele havia sido preso. Portanto, eu penso que o texto de Paulo aos Efésios, ele continua sendo um texto extremamente atual para nós, e ele será até o final dos tempos, porque a mensagem dada por Deus à sua igreja, a mensagem dada por Deus ao apóstolo, a mensagem dada por Deus aos profetas e aos santos apóstolos, como ele mesmo vai dizer, é algo que incomoda muito. É algo que vai trazer inimizade, é algo que vai trazer perseguição, é algo que vai trazer provação, é algo que vai trazer um lugar de não conforto. É isso que ele está falando. A mensagem é essa. Eu recebi de Deus, mas eu não voltei atrás. É por isso que eu estou preso. Eu estou preso por causa do amor a vocês. Porque eu fui alcançado por esse evangelho da graça. E por isso eu continuei isso. Se esse é o propósito do apóstolo, que não seriam prisões que o limitaria, o que isso tem para nós de precioso, senão o fato de que nós temos que dar continuidade a essa verdade revelada à sua igreja. É isso. Ainda que as forças opressoras, ainda que o inimigo do evangelho, ainda que o mundo se levante contra nós, essas prisões não podem ser limitadoras da pregação do evangelho. Essas prisões não podem ser limitadoras da nossa vontade e nosso desejo por amor àquele que será alcançado pelo evangelho, de continuar aquilo que foi iniciado. Entende isso? Eu estava até lembrando, conversando com um amigo, o que aconteceu agora nessas caminhadas finais para as eleições presidenciais. Você tem inúmeros candidatos e uma disputa acirrada pela presidência do nosso país e, eventualmente, em um momento comum a todos os que se candidataram, que é o corpo a corpo, muito comum nessa fase da eleição, é nesse tempo que muita gente vai comer pastel, né? Que não come o ano todo, nas eleições presidenciais adora pastel da feira. E a gente começa a perceber que muito daquilo ali é um bom e belo de um teatro, não é? Mas o candidato Bolsonaro, numa dessas, tomou uma facada no abdômen, né? Notícia que todo mundo sabe. A pergunta que me faço é por quê? Por que não outro? Por que ele? E você vai ter a resposta na ponta da língua. Porque ele é o que provavelmente ganhará. Não é? Porque ele tem uma mensagem que incomoda. Porque ele tem um posicionamento que vai contra. E isso faz com que haja resistência a ponto de tentar tirar-lhe a vida. Eu não estou aqui exaltando um ou outro candidato, mas trazendo isso à nossa mente, porque o Evangelho é assim. O Evangelho é uma verdade que confronta as pessoas. O Evangelho é uma verdade dada por Deus que expõe o pecado. O Evangelho é uma mensagem de salvação que vai trazer resistência, que vai trazer perseguição. O Evangelho é algo que, apesar de ser uma mensagem de amor, isso é que eu diria o irônico da história, é uma mensagem de amor e salvação, mas que suscita ódio, e perseguição, e opressão. Então a minha pergunta seria mais ou menos nesse tom. Será que, se nós não estamos padecendo nenhum tipo de desconforto, se nós não estamos padecendo nenhum tipo de perseguição, se nós não estamos em nenhum lugar de incômodo, será que a gente está fazendo a diferença mesmo? Ou a gente é como os outros candidatos, que pouco importa? Essa aqui é a pergunta. O apóstolo está falando assim, eu estou preso, mas eu estou preso por causa do conteúdo da mensagem. Eu estou preso porque eu estou falando isso. Eu estou preso porque eu não estou me calando. É por causa de vocês que eu estou preso. Então não olhem para mim como alguém limitado, não olhem para mim como um troféu. E a pergunta é, e nós? Será que a gente tem sido esse incômodo? Eu não estou falando que você tem que sair por aí criando inimizade, não.
Mas você não pode se calar, você não pode negociar a verdade do Evangelho, ainda que isso vá trazer desconforto para você, ainda que isso vá trazer um lugar, quem sabe, de inimizade, ainda que vá trazer para você um lugar que você não gostaria de estar em todos os momentos. E você pode muito bem fazer essa leitura, porque a gente tem inúmeras oportunidades de compartilhar aquilo que nos salvou, aquilo que transformou a nossa vida. Inúmeras, inúmeras, inúmeras. Por que na maioria das vezes a gente se cala? Por que a gente se cala? Eu tenho algumas possibilidades. Porque não vale a pena. Pode ser. Pode ser que seja aquele que você já tenha falado, e que ele é a pessoa do escárnio, que pouco se importa. Pode ser. Pode ser que não deu tempo. Pode ser. Mas na maioria das vezes a gente não fala porque nós não queremos ser incômodo. Essa é a verdade. A gente não quer ser incômodo. Porque a gente pode ser olhado como ignorantes, porque a gente pode ser olhado como alguém que só fala disso, religioso, radical. A gente pode ser olhado como alguém que ninguém quer estar perto. Já parou para pensar nisso? Essa é a nossa motivação. Isso que João vai dizer. E vai chamar de timidez. Não é a timidez como aquela que nos toma quando a gente se aproxima do namorico da adolescência, né? E a perna treme e a gente não consegue falar. Mas é a timidez de simplesmente não querer se expor. Toda vez, eu acho, que a gente tiver numa situação que a gente tenha a possibilidade de compartilhar o Evangelho que nos salvou, toda vez, lembre-se do apóstolo Paulo. Lembre-se dessa frase: eu estou preso por causa do amor a você. É isso que ele está falando. Por causa do amor a você eu não me calei, por isso eu estou preso. Então não se cale. Amém? Amém? O texto continua e ele vai dizer no versículo 5, a promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O que é isso? A gente ouve tanto e fala tanto, co-herdeiro, co-participante, As palavras no grego têm um significado muito interessante. Co-herdeiros, por exemplo, a palavra vem do sincleronoma. É uma herança que você tem direito também à herança. Por isso que em português fica co-herdeiro de, por exemplo, cooperativa, todos juntos, né? Vai dar origem mais ou menos a alguma coisa assim em português. Cooperativa, cooperação. Cooperação, você é um cooperador quando você trabalha junto, com o mesmo objetivo, né? Então você é co-herdeiro, você é herdeiro também da herança. Por exemplo, membros do mesmo corpo também tem a partícula si soma é a palavra. Não é membros do mesmo corpo, como em português, mas é como co-corpo. Co-herdeiro, co-corpo, ou corpo de Cristo também é a ideia aqui. E a palavra coparticipante, não é? A simetoxa, que também tem a partícula si, que é o participante junto. Então você é um herdeiro junto, é membro do corpo junto e é participante junto das promessas. Então essa é a revelação que Paulo falou que foi dada a ele. Que não era só os judeus, mas os gentios, eles estão juntos nessa eleição da parte de Deus, nesse chamado da parte de Deus para a salvação. E a ele foi revelado. Ele vai dizer mais. Começa a ficar interessante porque ele fala: eu fui feito ministro disso. Versículo 7. Eu sou ministro desse evangelho. Foi dado a mim, segundo o dom da graça de Deus, que a mim foi concedida conforme a atuação do seu poder. Aí ele vai dizer no 8. A mim, o menor entre os santos. Por que o menor? Paulo se chama de o menor o tempo todo porque ele foi perseguidor da igreja. Porque ele matou o cristão. Porque ele prendeu o cristão, porque ele oprimiu a igreja. Por isso que ele sempre se chama de um menor, como que um apóstolo chamado fora de tempo, ele vai dizer. Paulo entende, muito mais do que qualquer outro, que ele era o pior dos pecadores, como ele se chama. Ele não é o pior dos pecadores, fruto do mero discurso, da humildade fingida, não. Ele fala que ele é o pior dos pecadores porque ele tinha sangue nas suas mãos, da igreja. Muitos vão dizer, inclusive, que o espinho na carne que Paulo diz ter, que Deus vai dizer para ele: a minha graça te basta. Muitos vão dizer que era o sangue na igreja, que fazia com que ele sofresse. Inclusive o filme recém-lançado, Paulo, o apóstolo, no filme ele tem pesadelos e no seu pesadelo está justamente aqueles cristãos que foram mortos por ele.
O filme retrata dessa maneira, que o espinho na carne era justamente o fato dele ter perseguido, ter matado a igreja, ser alguém que não era merecedor, mas Deus o salvou. E isso fazia com que o apóstolo fosse alguém que olhasse para a salvação não como um fardo, olhasse para a mensagem da salvação não como um piano a ser carregado, mas como uma honra, porque ele fora alcançado por aquilo, porque ele fora alvo do amor de Deus, e ele não era merecedor. Você entende a intensidade com que ele vive isso? E ele vai dizer, eu sou o menor de todos os santos, e a mim foi concedida a graça de anunciar. Olha como é que ele usa isso, a graça de anunciar. Ele não está falando, a mim foi concedida a graça, a honra, a participação na anunciação dessa mensagem salvadora. Ele está dizendo, de anunciar aos gentios, versículo 8, as riquezas insondáveis de Cristo. E aí que vem o 9, que eu acho lindíssimo, e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Você sabe que a palavra, e de mostrar, esse mostrar, que está aí na sua versão, vem do grego photizo, que vai dar origem à palavra foto, que é luz no idioma original. Então o que Paulo está falando é que isso que foi revelado a ele, que ele se sente agraciado em ser o administrador da mensagem, né, o pregador desta mensagem de salvação, ele fala que em Cristo, né, segundo as riquezas insondáveis de Cristo, há também o papel de trazer luz, de mostrar a todos, de iluminar qual é a dispensação do mistério, ou qual é a administração, qual é a mordomia, qual é justamente essa responsabilidade na pregação desse mistério, que é o Evangelho da Graça, salvífico, desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. E aí quando chega na gente, porque ele vai dizer assim, para que agora a multiforme sabedoria de Deus, a ideia aqui é como algo multicolorido, sabe? Pensa em várias cores. A multiforme, todos os espectros e aspectos da sabedoria de Deus, e a sabedoria nessa elaboração do plano salvífico, que a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta por quem? O que está na sua igreja aí? No seu texto aí. Na sua igreja está o quê? Igreja, né? Seja manifesto por meio da igreja. Vamos lá. Síntese. Agora, o meu anacronismo aqui. Paulo está dizendo, eu estou preso. Eu estou preso por causa dessa mensagem, por causa desse mistério que a mim foi dado, que foi revelado a mim, aos apóstolos, aos profetas, que é que vocês são herdeiros também, são membros do corpo também, são participantes também. E isso foi dado a mim, o menor dos santos, um perseguidor, alguém que não era merecedor, foi dado a mim, e eu acho que isso foi uma graça dada a mim, porque eu me sinto honrado em pregar isso que vocês ouviram, que transformou a vida de vocês. Ele vai dizer, esse mistério que ficou oculto aos homens por todo esse tempo, ele se revelou agora para que a multiforme sabedoria de Deus fosse manifestada através da igreja. Ufa! Tudo isso, toda essa elaboração, todo esse eu diria, sistema estratégico através do Antigo Testamento, que passa pela morte de Jesus, que passa pela cruz de Cristo, que passa pelos apóstolos, que passa pela prisão de Paulo, é para que a igreja manifeste a multiforme sabedoria de Deus em planejar o seu evangelho da salvação. A igreja precisa ser esse outdoor do amor de Deus. Tem que ser. Esse é o objetivo. Se não for, não faz sentido algum. E a igreja é você, meu amigo. A igreja sou eu, você precisa refletir isso. As pessoas, quando olharem para essa igreja, quando olharem para você, quando olharem para a sua família, eles precisam ver que em você, enquanto igreja, está ali refletida a sabedoria de Deus estrategicamente elaborada para a salvação do homem. Isso precisa acontecer. Na verdade, ele está falando da mesma coisa, por isso que eu estou preso, por isso que eu não me calo. Isso é algo muito grandioso.
Não é algo pequenininho, não é uma coisinha simples, não é o piano que eu tenho que carregar. Vou tornar a dizer, se você é alvo do amor de Deus, e se o Evangelho mudou a sua vida como mudou a minha, e se esse Evangelho de fato é transformador, e ele traz sentido para as nossas vidas, e faz com que a gente se sinta amado por Deus, o que naturalmente você deveria refletir agora? Um desejo ardente pela salvação dos perdidos. Porque você foi alcançado. Não é um piano para carregar, gente. Não é sua obrigação. Esquece isso. Se algum pastor algum dia disse de púlpito que é sua obrigação pregar o Evangelho, esquece isso. Não é sua obrigação. É honra. É honra fazer parte disso. É diferente. Vamos supor que você tenha comido em um restaurante X e achou o atendimento excelente, a comida deliciosa, o preço pequenininho, saiu de lá feliz da vida, porque eu acho que uma das coisas piores que a gente tem na nossa vida é pagar para comer comida ruim, né? É uma das piores, é pagar e sair insatisfeito. Cara, que coisa horrorosa que eu comi. Mas imagina esse perfeito, com precinho, tá tudo lá, sabe? Tudo lindo. O que você vai fazer depois? Contar. Não é? Você chega para as pessoas que você mais gosta, né? Na primeira conversa sobre isso, você vai fazer, cara, tem que comer naquele restaurante. Não é isso que a gente faz? Cara, tem que ir lá, o preço é ótimo e tal. Eu até brinco, eu falo que é uma coisa meio perigosa de fazer, porque vai que o cara não gosta, né? Aí a gente fica meio frustrado. Eu já passei por isso, dizer que a comida é uma delícia, tá? A pessoa come, aí tu fica, pô, não entende nada, né? Não tá vendo o Top Chef, né? Mas sabe essa coisa, esse desejo em compartilhar, porque é bom. Hã? Porque é bom. É disso que Paulo está falando. É honra. Aqueles que foram alcançados pelo amor de Deus, eles precisam entender que participar, ser coparticipante disso, ser junto com o corpo, junto com essa entidade escolhida por Deus, e quando eu falo entidade eu estou falando da igreja, não é? Escolhida por Deus, eleita por Deus, é algo abençoador. Abençoador. A gente precisa parar com esse negócio de achar que evangelismo é algo... Cara, eu não tenho jeito para isso. Cara, para com isso. A gente fala das coisas que a gente gosta. A gente tem prazer em compartilhar as coisas que a gente gosta. Qual é o problema da gente, então? Será que a gente não se sente amado por Deus? Por isso que a gente não gosta de compartilhar? Será que a gente, de fato, não entendeu que o Evangelho é o Evangelho que consiste em Deus ter enviado um único Filho, porque Ele morre de amor por nós, morre literalmente numa cruz? É isso, gente. É saboroso, sabe? É o que eu posso fazer. Eu estou preso, mas pouco importa. Pouco importa. Porque eu estou preso por amor a vocês. Porque eu fui alcançado. O menor dos apóstolos. O menor dos pecadores. O menor dos santos. Deus me amou. Por isso que eu falo desse evangelho. Por isso que eu não me calo. Ele continua. E ele vai dizer no versículo 11 assim... Na verdade, o 10 ainda fala que essa manifestação da multiforme sabedoria de Deus, esse planejamento para a salvação, a igreja é a revelação disso não só aos homens. Olha o que ele diz, aos principados e poderios nas regiões celestiais. Sabe o que Paulo está dizendo? Que a igreja, ela é algo que reflete de maneira tão bela essa inteligência de Deus na salvação do homem, que deixa tanto anjos e demônios e homens, todo mundo de queixo caído com isso. Percebe o que ele está dizendo? A sabedoria de Deus culmina na igreja como uma espécie de farol que ilumina tudo, e tanto anjos quanto entidades espirituais, seja para o bem, seja para o mal, fica olhando para aquilo sem entender como Deus pode ter trabalhado de maneira tão bela. Ele vai dizer, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais. Não é pouca coisa não, cara. É algo que... Não sei se você já viu a queima de fogos em Copacabana. Eu falo tanto de Copacabana, eu sou do Rio de Janeiro, né? Tem até uma música que fala Copacabana, né? Gravada aí, uma das mais gravadas do mundo, né?
Na verdade é de Ipanema, né? É garota de Ipanema, me perdoe. Não é Copacabana. Mas Copacabana também tem. Mas não é a mais gravada do mundo. É garota de Ipanema. Mas então, a queima de fogos em Copacabana é algo que você vai sem esperar muita coisa. Eu, das vezes que fui, a primeira vez que fui, eu não fui, estava nem aí não. E eu queria mesmo era passear e bater uma perna, trocar uma ideia, era Réveillon. Até que começou. E aí no início, pá, aí tu, pá, um coração, pá, você velho, o que é isso? E o negócio é tão espetacular, a tecnologia por trás daquilo, que você fica um torcicolo. Você fica lá assim, ó. Cada, eu diria, forma mais complexa que a outra, mas com fogos de artifício. Coisa de louco aquilo lá. Por que eu estou falando isso? Eu acho que a igreja, ela reflete essa inteligência de Deus, essa multiforme sabedoria, esse colorido de espectros e aspectos da sabedoria de Deus, a ponto de deixar tanto anjos quanto demônios, não interessa, de maneira atônita. Sabe isso? É algo precioso, é algo especial mesmo, algo trabalhado por Deus, lapidado por Deus, com inteligência, com cuidado, com sofisticação, para que quando for revelado, todo mundo fica assim, meu Deus. Meu Deus é ótimo, não imagina os demônios assim, meu Deus. Você acha que não vai ser? Vai ser isso mesmo. Meu Deus, o que é isso? Porque é belo, é uma obra de arte mesmo que ele está falando. É algo que vai fazer com que todos os queixos caiam e os joelhos se dobrem. Ele vai dizer o seguinte no versículo 11, que era para onde eu ia. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Tudo isso passa por Jesus, a quem o Paulo agora vai dizer que, no qual nós temos, versículo 12, ousadia e acesso a Deus, com confiança, pela fé que nele temos. Espera aí, Paulo falou que essa sabedoria de Deus vai ser revelada pela igreja, tanto no mundo espiritual como aos homens, e isso passou por Cristo, e é através de Cristo que esse Deus inteligente, sábio, dá a nós, através de Cristo, ele nos dá o que a nossa versão vai chamar de ousadia e acesso a Deus com confiança. Eu vou aqui só falar para vocês aqui as palavras que são usadas aqui. Ousadia vem do grego parresians. Não é ousadia de ser ousado no sentido de ser orgulhoso, vaidoso. Não é esse tipo de ousadia. Mas é uma espécie de intimidade. Pense você que num lugar burocrático, como por exemplo uma delegacia de polícia. Todo mundo que chega numa delegacia de polícia para na recepção, né? Pede as informações, fica bem quietinho ali, vai demorar, mas você, né, fica ali de boa. A ousadia, a palavra parresians, ela tem um sentido de como se você pudesse entrar diretamente na sala do delegado sem nem mostrar documentação, sabe? Intimidade, acesso. Essa que é a ousadia, não é a ousadia de, olha como eu sou ousado, né? Vou ousar aqui. A gente eu pelo menos já vi adoração ousada, né? O cara entra de skate, pleque, ousadia, não tem nada a ver com isso. É um acesso, é liberdade, porque você não encontra burocracia nesse movimento de intimidade. Então ele vai dizer, nós temos ousadia, né? A palavra parresians. A segunda palavra que ele usa é acesso a Deus, prosagogen. Isso, o sentido original é livre acesso a Deus. Mais uma vez, a mesma ideia. Paulo está usando 3 palavras para dizer a mesma coisa. Esse Deus sábio, esse Deus que vai deixar todo mundo de boca aberta com a elaboração do seu plano. Através de Cristo você tem um acesso sem burocracia, você tem intimidade, você tem livre acesso a Ele. Você se achega a Ele como você se achega à pessoa que é mais íntima possível de você. Por exemplo, eu sou casado com a Lidiane, todos sabem, e eu não peço licença quando eu quero entrar no quarto. Porque seria estranho, né? Dá licença, posso entrar? No banheiro isso acontece direto, né? Às vezes a pessoa quer intimidade lá, né? Do seu momento,
E aí vem o cônjuge e né? Uma vez a Lidiane brincou e falou assim, esse é o problema da intimidade, né? Nem pergunta se pode. Mas porque a gente vive assim, por que eu vou pedir licença à minha esposa, né? A gente tem tanta intimidade, é tão íntimo que você não pede mais. Os que não casaram ainda vai acostumando, né? É assim que funciona. A não ser que você ponha uma placa assim, bata antes de entrar, né? E que eu acho que não vai funcionar muito. Mas o livre acesso que Paulo está falando é esse, não precisa pedir licença, é íntimo, sabe? É algo em Cristo nós temos um acesso de intimidade a Deus, para com Deus. Ele vai dizer, a palavra é acesso com confiança, na verdade são 3 palavras, seria ousadia, acesso e confiança. A última palavra, que é a confiança, vem do grego pepoitesei, que é essa confiança sem nenhum tipo de medo. As 3 palavras têm o mesmo sentido, você entra, você não bate na porta, você não pede licença, porque você é íntimo. Mas tem algo que é melhor aqui, que eu acho que vai dar assunto para a gente aí para a semana, né? Ele vai dizer, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança. Como é que está na sua versão aí o finalzinho? A minha está assim, pela fé que nele temos. Tem alguma versão diferente aí no 12? Mediante a fé nele. Pela nossa fé nele. Não é? Mas você sabe que o grego é pela fé dele e não nele. Sabia disso? A frase é dias tes pistos autu. Eu vou dizer para você coisinha por coisinha. Dias pela teis a pistos, fé autu, dele mesmo. O que isso quer dizer? Isso vai mudar tudo aqui. Porque em Cristo, pela fé que temos em Cristo, nós temos acesso a Deus ilimitado. Sim, isso é verdade. Mas o que o texto parece dizer? Que por causa da fidelidade de Cristo, pela fé de Cristo em Deus, eu não sei se você sabia, Jesus tinha fé em Deus, porque fé vem de fidelidade, não dessa fé, como a gente conversa nos pequenos grupos, de botar força, né? Não é uma fé salvífica, é uma fé de confiança. Por causa da fidelidade de Jesus a Deus, nós temos acesso ao Pai. Entendeu o negócio? Entendeu? Essa fé que dá acesso é a fé de fidelidade de Jesus ao Pai. Por isso que através de Cristo, quando nós manifestamos essa fé de Cristo, de simplesmente confiar que tudo isso aqui é verdade, nós temos acesso livre ao Pai. Eu poderia pregar agora sobre se você tem ousadia no seu relacionamento com Deus, se você tem acesso a Deus, livre acesso, se você é íntimo de Deus para dizer as coisas mais terríveis, né? Ou aquelas que mais nos oprimem, mas eu não vou fazer isso não, porque eu acho que isso aqui é óbvio demais. Eu quero falar para você, nesse finalzinho, sobre que tipo de Deus nós temos acesso. Quem é o Deus que nós temos acesso? Eu vou passar um videozinho bem rapidinho para você. Não saia do seu lugar, se ele cansar, por favor, tolere-me. Eu queria até pedir que apagasse a luz ali atrás. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars were made to worship so see your heart in everything you've made, every burning
worship so loud. If the mountains bow in reverence so loud. If the oceans roar your brightness so loud. For if everything exists to lift you high, so alive. If the wind goes away, send it so alive. If the rocks cry out in silence, so alive. If the sun will fall, our praises still fall shine. Then we'll sing again 100 million Quando a gente se sentir desanimado, limitado, seja lá qual o lado que tantas vezes nos pega de surpresa, pensa no tipo de Deus God of que você tem acesso, creation, que te amou, que viu o filho there para at morrer the por você. start, before the Pensa no tipo de Deus, beginning criador of de time. todo esse universo incompreensível, que olhou para nós de maneira apaixonada e viu o único filho. No point Essa of mensagem do apóstolo reference. insistiu para que a igreja Spoke pregasse, to era the por isso que ele estava dark and preso. fleshed out the Ele não wonder viu esse of vídeo. life. Ele viu Deus que criou todas essas coisas. Amém? Deixa eu ficar em And pé, as you speak,